Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui, tá? Bom, nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o DOM, beleza? Vou diminuir aqui já, pra gente conseguir falar um pouquinho aqui sobre esse cara. Antes eu vou criar um arquivozinho chamado app.js pra gente conseguir trabalhar, tudo bem? E um index.html também, tá? Então vamos criar aqui um app.js e um index.html, tá? Pessoal, tem que ser app.js. Não precisa, vocês podem colocar a nomenclatura que vocês quiserem, contanto que a extensão dele seja JavaScript, a gente consegue trabalhar, beleza? Vou trazer para cá, fechou? E a gente consegue dar continuidade aqui agora. Bom, no HTML, pessoal, vamos fazer alguma coisa muito simples aqui, tá? E vou colocar um H1, fechou? Vou colocar um H1 aqui, então, de Hello DOM, tá bom? Hello DOM, e já vou linkar aqui também o meu script. Então, o script é CSC app.js, tudo bem? Consegui aqui já linkar o meu script, fechou? Eu costumo sempre colocar o Defr aqui na tagzinha, por padrão meu, eu sempre costumo colocar o Defr, tudo bem? Não é obrigatório para vocês aí, só quando estiver trabalhando com requisição de API, tudo bem? Acaba sendo um pouquinho obrigatório, mas dá para seguir a vida aqui tranquilamente, tá? Então, Hello DOM, eu vou até escrever maiúsculo. Hello DOM. Eu vou abrir essa tela aqui no navegador para a gente verificar como é que tá. Fechou, então aqui fez um Hello DOM. O que eu quero fazer aqui, pessoal? Basicamente, o DOM ele vai fazer a manipulação do meu HTML, tá? Então, eu vou utilizar o JavaScript para poder manipular o meu HTML. Basicamente, essa daqui vai ser a funcionalidade do DOM. Eu consigo capturar informações, consigo, assim, informações no caso, tags aqui dentro, né? Consigo inserir tags aqui, então consigo fazer bastante coisa aqui quando a gente está trabalhando com o DOM. Esse daqui foi de outra aula, então venho para esse conteúdo aqui. Fechou. Vou chamar aqui de DOM. Tranquilo, é só o título só, não tem problema pra gente, mas eu vou chamar de DOM, fechou? Enfim, agora lá no JavaScript, o que eu vou fazer? Como que eu sei que realmente está linkado, pessoal? Eu posso simplesmente vir aqui e colocar um console.log, tá? Que aí eu vou saber que ele realmente linkou da maneira correta, fechou? Então, vou colocar aqui um oi, vou voltar para cá e vou inspecionar minha tela. Aí eu quero verificar aqui se ele funcionou, se meu arquivo JavaScript realmente já está linkado. Então ele exibiu aqui, olha, oi. Se eu clicar aqui, eu também consigo verificar aqui meu código JavaScript, tudo bem? Então aqui está mostrando meu console.log, oi. E se abrir o console, está aqui, oi. Só que o que eu quero fazer aqui, pessoal? Vamos fazer o seguinte, para a gente trabalhar aqui com o DOM, a gente poderia adicionar um botão aqui, tá bom? Então vou adicionar um botão aqui de colorir. Colorir, eu acho que vai ficar bacana aqui. Tudo bem, quando eu clicar nesse botão, eu quero colorir esse H1. Concordam comigo aqui que eu tenho um H1? Então, fechou. Tá bom, eu tenho um H1 aqui e eu quero, toda vez que eu clicar aqui nesse botão, eu quero colorir aquele H1. Qual cor a gente vai fazer aqui agora, tudo bem? Então, como que eu poderia fazer isso aqui, pessoal? Se eu tenho um botão e eu quero, toda vez que eu clicar naquele botão, eu quero executar alguma coisa, a gente poderia guardar isso daí em uma função. Beleza? Então poderia ser uma função aqui, function colorir, function colorir. Então aqui eu acabei de criar uma função, tudo bem? A função chamada colorir. Eu vou colocar aqui também, pessoal, um console.log para a gente verificar, olha, tudo bem, fiz aqui uma função colorir e toda vez que eu chamar essa função, vai executar aqui, mudei de cor, tudo bem? Só que, o que acontece? Se eu vir aqui e simplesmente ficar clicando em colorir, não vai rolar, não vai funcionar. Por quê? Lembrando, quando tem uma função, ela tem que ser chamada para poder ser executada, tudo bem? Então, como que a gente vai fazer para realizar a chamada dessa função? A gente poderia colocar aqui, pessoal, na tag, um carinha chamado onClick, tá? E aí, toda vez que a gente clicar no botão, a gente vai chamar alguma coisa. No caso, eu vou redirecionar ele para a minha função, que é colorir. Colorir, tem uma função chamada colorir, e para ele realmente identificar que é uma função, a gente coloca aqui o parênteses, tudo bem? Então agora eu poderia voltar para cá e vou executar. Colorir, quando eu cliquei, ele fez ali no console e mudei de cor. Por que ele executou aquilo ali, pessoal? Por conta que tá aqui, olha, mudei de cor. Eu vou fazer um debug aqui no meu código, então toda vez que eu clicar ali em colorir, ele vai travar meu código, olha. Cliquei ali, ele travou. Ele mostra que ele vai executar aquele código ali. Tudo bem. Cliquei aqui, ele executou. E aqui, ó, mudei de cor 2 vezes. No caso, executou a segunda vez. Tudo bem? Isso aqui, a gente já está começando a trabalhar com o DOM, tá? Por isso um clique aqui, assim, não vou falar que é o DOM em si, mas a gente utiliza muito um clique aqui quando a gente está trabalhando com o DOM, tá? Mas o que eu realmente quero fazer aqui, pessoal, é começar a capturar esse valor, tá? Então, o que a gente poderia fazer aqui para testar o DOM? Poderíamos, pessoal, tentar capturar essa tag aqui, tá?
por exemplo, aquilo ali não é um H1, poderia fazer o seguinte, document, olha, vamos lá, document, selecionei aqui a minha tela inteira, tudo bem? Se eu deixar aqui no document, olha, está selecionando a minha tela inteira, vamos ver? Agora sim, tela inteira ali, beleza, só que dentro desse documento eu quero selecionar alguma coisa, então document.carrySelector, abro e fecho parênteses, e dentro desse parênteses eu falo o que eu quero selecionar, tudo bem? Então eu coloco aspas aqui, tanto aspas duplas quanto aspas simples, não vai fazer diferença porque a gente está trabalhando com JavaScript, tudo bem? Então, no caso, eu quero selecionar um H1, beleza? Eu tenho somente um H1, então ele vai já identificar, tanto é que ali já ficou ali meio colorido, tudo bem? Ele identificou ali, pessoal, se eu não entro aqui, ele vai trazer a tag completa, tudo bem, mas eu não quero a tag completa até então, eu quero trazer o quê? Quero trazer aquele texto, então, inner text, tudo bem? Inner text, eu consegui trazer esse texto, tudo bem? Aqui eu já estou começando a trabalhar com o DOM, tá? Então, document.carrySelector, selecionei ali meu H1 e aqui eu estou trazendo o quê? Estou capturando o texto que está guardado naquele H1. Fechou? Só que o que eu quero fazer, pessoal? Eu quero trocar aquele texto. Então, o que a gente faz? A gente pode utilizar um igual, tá? Porque um igual aqui é atribuição. Lembram disso? Quando a gente está trabalhando com igual, é atribuição. E no lugar daquele valor ali, hello DOM, eu quero colocar hello Cauã. Opa! Hello Cauã. E vou dar Enter. Olha o que ele fez. Ele alterou aqui. Hello Cauã. Então concordam comigo, pessoal? Eu testando esse código aqui pelo console do navegador, ele funcionou. Se eu simplesmente copiar esse código aqui, colocar aqui dentro, e toda vez que eu chamar minha função agora, ele vai executar aquele comando. Concordam comigo? Olha aqui. Vou clicar ali em colorir. Opa, calma aí que ele está meio travado aqui. Daí esqueci de tirar o breakpoint, mas ele coloriu. Vou até dar um reload aqui só para vocês verem. Colorir. Mudou ali para o nome Cauã. Fez a coisa correta? Ainda não, porque eu não queria mudar o nome, eu só queria colorir. Mas daqui foi uma referência que a gente utilizou para a gente conseguir capturar isso daqui, beleza? Então, beleza, vamos lá. Pessoal, assim que eu capturei o meu H1, eu não preciso nem capturar o texto dele. Então, vou fazer o seguinte, olha. Eu só quero capturar o meu H1. Consegui capturar o meu H1. Só que o que eu quero fazer? Eu quero guardar ele em uma variável. Então, let text. Vou chamar de text, tudo bem? Tranquilo, tenho aqui o meu texto e de acordo com o meu texto, pessoal, eu chamo a variável do meu texto, ou seja, lembra o conceito de variáveis aqui? Eu estou guardando todo esse cara aqui em uma caixinha, certo? Eu tenho uma caixinha aqui chamada text e eu estou guardando o meu DOM inteiro, a minha tag H1 inteira completa aqui dentro da variável text, tudo bem? E agora com esse text, pessoal, eu posso simplesmente vir aqui e começar a brincar. Text.style igual... Vamos ver aqui alguma coisa que eu posso colocar. Na verdade é .color agora, né? Faz tanto tempo que eu não mexo com isso aqui. Text.style.color igual. Vou colocar aqui no caso red, para a gente verificar como é que vai ficar, tudo bem? Eu vou comentar. Na verdade eu não preciso comentar, eu achei que eu não tinha tirado o do Cauã. Vamos ver aqui. Colorir, ele já simplesmente mudou aqui a cor, tudo bem? Então aqui ele conseguiu identificar o texto, tá? Então ele capturou ali meu texto e depois ele simplesmente rodou aqui um text.style.color igual a red, tudo bem? Então, estou atribuindo aqui a cor vermelha no meu DOM, tudo bem? Ali no meu H1, no caso. Vamos travar esse código aqui de novo para a gente ver passo a passo o que está acontecendo. Vou até tentar dar um pouco de zoom aqui para facilitar. Vou clicar aqui em colorir. Travou meu código, tudo bem, ele ainda não executou esse comando aqui. Assim que eu executar, vamos ver o que vai acontecer? Olha, então aqui, dentro da minha variável text, o que está guardado nela? Está guardada a minha tag H1, olha aqui a minha tag H1, tá vendo? Que eu consigo ter algumas informaçõezinhas dentro da minha tag H1. Por exemplo, aqui, olha, o inner.html e o inner text que a gente utilizou para conseguir capturar o valor, tá vendo? Então aqui eu consigo fazer algumas coisas, tá? Consigo capturar bastante coisa aqui no caso. Vamos ver aqui algumas coisas que dá para tentar capturar. Olha aqui, tem um alter HTML, alter text. Bom, tem bastante coisa aqui. Olha o style. Consigo capturar o style aqui. Style, vamos ver? Tem bastante coisa aqui, hein? Vamos verificar. Style color. Color tá vazia. Olha aqui, a gente consegue começar a brincar com mais coisa aqui agora, então. Por exemplo, style.color. Vamos verificar o que ele traria para a gente se a gente deixasse apenas style.color. Vamos verificar isso daqui. Vamos atribuir nessa variável text a mesma coisa que text.style.color para a gente verificar o que seria atribuído. E vamos dar um console.log.
console.log, pessoal, aqui, de text, tudo bem? Para a gente verificar agora o que está sendo atribuído para esse cara, tudo bem? Então vamos pensar aqui a nível de código aqui o que está acontecendo. Primeira coisa que a gente faz, a gente guarda a nossa tag h1 dentro dessa variável text, tudo bem? Segunda coisa que a gente faz, a gente captura o valor de text.style.color. Então a gente entra dentro da estilização daquele HTML e captura a cor e guarda dentro de uma variável, tudo bem? E por fim, no caso, a gente literalmente colocou isso daqui para exibir no console. Vamos verificar o que vai ser exibido no console agora? Deixa eu dar um reload aqui e vamos ver. Colorir. Cliquei aqui em colorir. Vou clicar aqui no console. Olha aqui, ele não trouxe nada, está vazio. Tá vendo que ele executou alguma coisa aqui? Olha, ele executou alguma coisa, ou seja, está vazio, não tem nada aqui dentro. A gente poderia fazer agora uma brincadeira, por exemplo, um if else. Se, vamos lá, se text for nulo no caso, né? Ou seja, eu poderia colocar simplesmente aquilo ali para poder fazer essa quebra, porque o if, lembrem que o if ele espera aqui um valor verdadeiro, tá? Então, se eu simplesmente coloco aqui essa interrogação, ele faz essa inversão. Então, aqui no caso pode ser falso. Se isso daqui for falso, ele vai cair aqui. Então, se não tiver nada aqui dentro do meu text, eu posso simplesmente ir lá e mudar a cor. Então, eu poderia simplesmente capturar todo esse cara aqui de novo, olha. Poderia capturar todo esse cara aqui de novo, né? E aí, eu começo a mudar. .style, .color, igual a red, tudo bem? Poderia simplesmente fazer essa mudança aqui, tá? Ah, calma, por que você não foi lá e capturou a variável text, sendo que a variável text literalmente está guardando isso daqui, tá guardando o seu H1 completo? Porque é o seguinte, lembrem que quando eu estou trabalhando com igual, eu estou trabalhando com atribuição. E aqui eu fiz uma atribuição, então text até aqui, text era a minha tag H1 completa. A partir daqui, ela começou a ser simplesmente a cor, né? Simplesmente ela passou-se a ser uma cor, tá? E se não tiver nenhuma cor, ele vai simplesmente executar esse código aqui e vai mudar a cor do meu H1, tudo bem? Porque agora sim, de novo, vou lá e capturo o meu H1 de novo, né? E aí sim, eu faço o style.color e aí eu altero a cor desse cara, tudo bem? Vamos testar isso daqui na prática? O código já está aqui, vou clicar em colorir. Ele acabou colorindo aqui, tudo bem? Ah, vamos verificar o porquê que ele realmente conseguiu colorir. Vamos travar aqui nesse if para a gente fazer essa verificação. Colorir, olha aqui. Vamos fazer de novo aqui para melhorar a situação aqui para vocês. Olha, vamos travar um por um aqui, tá bom. Deixa eu dar um reload aqui e vou clicar agora em colorir. Tudo bem. Até aqui, pessoal, quando eu der um play, text ainda vai ser um H1. Olha, text ainda é um H1, ainda é um H1, tudo bem? A partir daqui, text vai começar a ser todo esse valor, olha. Text.style.color é vazio, tá? Até então, text ainda é um H1, só que depois que eu der o play, assim que ele rodar essa linha de código, text vai virar um valor vazio. Dê um play, olha aqui, tá vendo que text já alterou? Se eu passar o mouse aqui em cima de text, já está vazio. Por quê? Por conta que text.style.color, ou seja, o CSS color lá do meu H1, não tem nada. Então, o que? Veio vazio. E aqui, no caso, text é vazio. Então, esse if aqui, pessoal, acaba sendo true. Tá bom? Esse if aqui acaba sendo true e a gente consegue executar essa linha de código aqui. Agora, o que a gente poderia fazer? Se não for vazio, a gente muda para cor padrão. Ou seja, a cor padrão aqui, no caso, é o black, né? Preto. Então, a gente pode vir aqui e escrever black. E a gente começa a brincar aqui com o DOM, tudo bem? Então, eu vou simplesmente tirar esses breakpoints daqui e eu vou executar. Olha, colorir, vermelho, vou colorir de novo, volta para o preto. Por quê? Porque quando ele rodou aquele código, ele verificou, beleza, agora o color não está mais vazio. Tá bom? O color não está mais vazio. Vou inspecionar aqui a tela de novo para vocês verificarem isso daqui, tá? Vamos lá, source, olha aqui, eu vou clicar aqui no if. Então vamos lá. Até então, color está vazio. Concorda comigo que esse text color aqui... Ah, não, na verdade agora não, porque a gente já mudou para black, né? Vamos fazer o seguinte. Eu poderia tentar fazer o seguinte, deixar vazio aqui. E aí, acredito eu que vai dar certo. Acredito que não vai quebrar nosso código. Vamos tentar fazer essa busca aqui de novo. Vamos lá. Vou testar aqui. Color, color. Realmente, não quebrou nosso código porque ele somente vai lá e tira a estilização. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, olha. Aqui, então, color vai vir vazio, certo? Olha aqui. Color vai vir vazio. O text ali, no caso, vai vir vazio. Então, ele vai executar o if, certo? Vai executar o if e vai colorir para vermelho, tá bom? E depois ele pula. Agora,
color vai vir como red, tá vendo? Color não, text, perdão. Text vai vir como red, tá bom? Text tá vindo como vermelho. É nulo isso daqui? Não é nulo. Então esse cara aqui vai ser false, tá? Então, ou seja, ele vai cair ali no else. O else está falando o quê? Beleza, você vai zerar, simplesmente vai lá e vai zerar a cor, tá bom? Então você vai simplesmente lá, vai capturar o seu H1, vai lá no style.color e vai atribuir vazio. Ou seja, vazio vai pegar a cor normal do sistema, que é preto, tudo bem? Então esse daqui é um exemplo de como a gente consegue utilizar o DOM, pessoal, tudo bem? Então a gente começa aí a brincar, a manipular ali o nosso HTML. Bom, é basicamente isso. Dessa maneira assim que a gente começa a utilizar o DOM e entender um pouco mais sobre o DOM, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, espero realmente que tenha ajudado vocês. Um abraço.